Quem que ia falar sobre cães, pastores e ovelhas? Ah, era eu, ó, já tinha esquecido. Então fala isso aí que eu tô fico interessado nesse negócio. É, bem legal. É assim, primeiro eu vou contar a história de onde é que saiu, né, essa metáfora. Embora tenha várias fontes, mas a principal é que começou nos Estados Unidos, essa definição, de um tenente-coronel lá de lá. Ele, um veterano do Vietnã, que desenvolveu essa teoria por causa de 11 de setembro. Vocês lembram da história de um dos aviões que não atingiu, se eu não me engano, era a embaixada ou era o Congresso, alguma coisa assim. Porque os Pentágono, próprios. Pentágono. O Pentágono não atingiu porque os passageiros reagiram. Sim. Pois é. Aí ele, aí ele, em cima disso, ele desenvolveu a teoria que divide a população, todos os humanos, em qualquer sociedade, em três tipos: as ovelhas, os cães de guarda e os lobos. As ovelhas são pessoas que são naturalmente de bem. Elas não têm afinidade nenhuma com violência. Elas são extremamente produtivas, elas cuidam um dos outros. Só que elas têm um defeito, que é o fato delas não poderem se defender de nenhuma ameaça. Porque elas não têm armas, elas são só ovelhas, elas só produzem. Aí o que é que acontece? O principal problema é a forma como eles escolhem para se defender. Uma ovelha se defende através da negação. Elas negam com toda a força do mundo os problemas que existem no mundo. Vou dar um exemplo de ovelhice, como eu gosto de chamar. Se você vê uma escola de criança, em qualquer lugar, qualquer escola de qualquer canto do mundo, se duvidar, tem extintor de incêndio. Por quê? Porque as pessoas ovelhas aceitam a ideia de que pode acontecer um incêndio e que as crianças podem morrer por causa disso, então é bom que tenha um extintor de incêndio lá. Só que o que acontece? Na hora de usar essa lógica de prevenção de segurança, elas não fazem a mesma coisa para, comparando com o extintor, botar um policial armado dentro da escola. Elas negam a violência acima de tudo, ou seja, um acidente, um incêndio, é muito mais difícil de acontecer do que chegar um cara atirando dentro da escola. Foi o que aconteceu em uma escola dos Estados Unidos e aconteceu aqui também, no Realengo. Só que nessa nos Estados Unidos, em especial, um indivíduo chegou atirando, a escola tinha proibido segurança, detalhe, e o que é que aconteceu? Ninguém reagiu. Ele saiu matando de sala em sala todo mundo. Ninguém conseguia reagir, porque estava todo mundo cheio de ovelhas na escola, só tinha ovelha e não tinha nenhum cão pastor para proteger. Aí o que é que acontece? Qual é o grande problema das ovelhas? É a negação da realidade. Uma ovelha, ela acha que a arma, por si só, mata. Então, normalmente, ovelhas são contra o desarmamento. Ou são a favor, aliás, são a favor do desarmamento. Elas acham que ninguém não deve ensinar as mulheres a se proteger do estupro, deve ensinar os homens. Ou seja, elas não tomam nenhuma providência para protegerem a si mesmos. Elas simplesmente negam que existe a violência no mundo e tentam viver nesse mundo de mentira. Nessa falsa segurança da negação. Aí o que é que acontece? Entra a figura dos lobos. Os lobos, eles são homens e mulheres que eles têm são psicopatas, eles não têm noção de amor ao próximo, eles não têm medo de utilizar a violência para conseguir o que querem, e eles devoram as ovelhas sem sem a menor pena. No caso, principalmente os lobos homens, é através da violência, da coerção, e no caso das mulheres, as ovelhas mulheres agem na forma do aproveitamento. São aquelas mulheres vampiras que sugam, sugam, sugam todos os homens que encontram, que é exatamente a ovelha o lobo se alimentando da ovelha. Aí esse tipo de gente, os lobos e as lobas, por assim dizer, são a ameaça porque as ovelhas. Eles tentam negar a existência deles o tempo todo. Mas aí o que é que acontece? Para equilibrar aparecem os cães pastores. O que é um cão pastor? O cão pastor é uma pessoa muito parecida com um lobo. Ela tem tendência à violência, só que ela consegue, por causa de uma boa criação, por causa de uma religião, por causa de valores morais, ela consegue direcionar toda essa impulsividade, toda essa violência para proteger os outros. Um cão pastor nunca se tornaria um lobo.
Essa é a principal diferença. Ele nunca poderia se tornar um lobo. A função dele é proteger as ovelhas e não se alimentar delas. Aí o que é que acontece? Não é uma coisa fixa. Uma ovelha pode se tornar um lobo, pode se tornar um pastor e vice-versa. Aí como foi que o Tenente Coronel, que é o autor desse artigo, ele comentou sobre essa transformação. Nesse voo que ia afetar o Pentágono, um senhor mais de 50 anos, ele conseguiu, através da internet, porque era precária, né, na época, de um telefone que tinha, ele conseguiu saber sobre os atentados. Aí ele se levantou e falou alguma coisa mais ou menos assim, que é em inglês, let's roll, que significou para todo mundo que estava no avião que é para reagir em massa contra os terroristas. Aí isso evitou uma tragédia muito maior. Aí esse é um exemplo de como uma ovelha pode, numa situação de risco, se tornar um cão pastor, momentaneamente. Só que aí o que é que acontece? Depois do 11 de setembro, os cães pastores eles começaram a ser valorizados, principalmente nos Estados Unidos. Foi quando policial, bombeiro e militar se tornaram heróis para a nação. Aqui não tem isso no Brasil. No Brasil, as ovelhas têm tanto medo dos cães pastores, que é no caso da polícia, por exemplo, quanto tem dos bandidos. Não tem essa noção de valorização do cão pastor. Só que o ideal era que todo mundo se tornasse cães pastores. Então, porque cão pastor não é uma coisa legal de ser, não é uma coisa fácil. Cão pastor é um cara meio paranoico que se prepara para qualquer tipo de situação, que anseia até pelo confronto, ele vive a vida dele esperando que o confronto chegue para poder exatamente agir, defender os outros. Só que o problema é que as ovelhas veem no cão pastor muitas coisas do lobo. O cão pastor tem presas, o cão pastor é agressivo, e elas lembram as ovelhas o tempo todo dos cães pastores. Ou dos lobos, na verdade. Lembram os lobos. Então, para as ovelhas, nem o lobo nem o cão pastor é o que eles queriam que existissem. Então tem essa liberdade de escolha. O problema é que quando o lobo aparece, se você for ovelha, você se lasca, se você for um cão pastor, você tem chance. Aí puxando, isso é por cima, né? A teoria por cima, aí puxando essa teoria para a parte da real, o que é que seria fazendo um comparativo? As ovelhas são os matrixianos. Eles não acreditam que as mulheres têm capacidade para destruir a vida de um homem, não acreditam que elas podem realmente tratar eles como ovelha, consumir eles sem a menor piedade e partir para a próxima. Os betas e os provedores, eles equivalem às ovelhas. E o mesmo vale para a mulher. Tem muita mulher ovelha que é dominada pelo instinto, aí acaba indo se relacionar com o bandido na intenção de converter ele e acaba sendo consumida pelo lobo. Já o lobo são os cafajestes, e eu me refiro não ao cara que... Tem muita gente que, na real, que acha que é bom ser cafajeste. Eu não gosto, eu acho a definição errada. Porque cafajeste é o cara que não tem moral, não tem respeito, não tem qualquer tipo de sentimento com os outros e vive para se aproveitar. Vive para se aproveitar tanto dos homens, que é aquele amigo filho da puta que só dá dinheiro emprestado e não devolve, quanto aquele cara que pega mulher de amigo, pega mulher de todo mundo. Claro que talvez se você tiver que escolher entre ser uma ovelha e um lobo, um cafajeste, no caso, talvez você prefira ser um lobo. É complicado. Então, mas, como falei, existe a terceira opção, que é ser um cão pastor. Eu considero cães pastores tanto homens quanto mulheres. No caso dos homens são os guerreiros da real, primeiro porque eles são imunes ao lobo. E a primeira coisa mais importante, um cão pastor, ele é imune ao lobo, ele é superior ao lobo. Então, quando chegam essas mulheres lobos tentando sugar um cão pastor da real, um homem realista, elas não conseguem, porque eles são imunes. E o exemplo dele acaba refletindo nas ovelhas. E também existem mulheres que podem ser cadelas pastoras. Porque é uma mulher que defende a moral, defende a honra. Só que, em comparação com os homens, infelizmente, elas são muito raras hoje em dia. Mas elas também têm uma capacidade de renegar os cafres. Eu estou falando de mulher honrada, praticamente, né? Que é muito raro hoje em dia. Então é praticamente uma exceção. Mas eu não estou dizendo que não existe. Se você pegar, por exemplo, a avó de vocês, se ela tiver mais de 60 anos, realmente é um exemplo. Eu vou falar pela minha avó, e deixam muitas pessoas que falam isso, mas a minha avó é contra drogas, minha avó é contra bebida,
Minha avó é contra a cafajestagem, tanto de homem, principalmente de mulher. Ela é contra uma solteira, prefere que uma mãe solteira, por mais que tenha uma vida complicada com o marido, faça o sacrifício, ambos façam pelo bem do filho. Vou casar com a avó do Freebird. Deixa pro mistério. Ele caiu em ligação aí? Acho que não, ele parou de falar, não? Não, ele Eu- caiu. Eu ouvi um barulhinho de caindo, mas tem como ele voltar na chamada. Cara, pergunta aí um negócio, né, que ele falou, que essa teoria é interessante, cara. É muito interessante mesmo. Também achei bem aplicável Porque assim, à nossa realidade, né? Aí ele voltou. Caiu. Pronto. Deixa eu só finalizar então, para vocês comentarem também. Os pontos principais. O primeiro é que a gente não deve ter raiva de ovelhas, pessoas ovelhas, e tentar o máximo possível aumentar a influência dos cães pastores na sociedade. Ou seja, aumentar o número de realistas, porque cada realista serve de exemplo para as ovelhas, e isso faz com que as ovelhas acabem evoluindo para o nível de cão pastor. E já em relação à promiscuidade e vadiagem, você tem que ter a imagem de que esse tipo de mulher não é uma mulher comum, não é uma ovelha. Ela é uma loba, ela é especialista em comer ovelhas. Ela vai sugar todo mundo quanto ela puder. Aí esse tipo tem que ser desmascarado, e qual é a melhor forma de desmascarar uma vadia do que metendo a real nela, quando necessário. Então, os pontos são mais ou menos esses. Podem comentar aí. Tá, eu queria traçar só continuando nisso que você falou. Você poderia dizer que você disse que a ovelha são os matrixianos. Esses matrixianos, ao conhecer a real, eles têm duas opções. Ou viram cães pastores, ou viram lobos. Exatamente. Tem gente que usa a real apenas pra se aproveitar de mulher. Por exemplo, eu considero isso se tornar um lobo. Quando você... Oi? É isso mesmo. Pois é, exatamente. O que importa, pelo menos, é que ele deixou de ser ovelha. Mas pra ser um lobo, cara, é sacanagem. Por isso que é importante os cães pastores da real. Até pra coibir esses lobozinhos que estão se aproveitando. Quando o cara chega e só quer saber de como conquistar a mulher, como se aproveitar de mulher, na real, é esse tipo de gente que a gente tem que combater. E essa é a função dos cães pastores. É isso mesmo. Ele quer, na verdade, ele quer revidar tudo que foi feito com ele. Ele quer fazer com as outras ovelhas. Tá. Vocês chegaram a ler aquele livro que o confrade Acrame do Fórum postou sobre uma crítica à real? Fiquei sabendo, mas não cheguei a ler. Eu comecei a ler e achei uma grande bobagem, não terminei de ler. Uma das coisas que o autor daquele livro fala é sobre isso aí que o Freebird comentou. De que uma coisa que ele acha que a real não deveria ser tolerante era nesse relativismo moral com relação a essa coisa do cafajeste. Porque na visão dele isso aí prejudicava a filosofia, né? E se for pensar do ponto de vista assim, social, eu achei essa uma crítica válida. Diante de várias besteiras que ele escreve no livro, eu achei até que esse ponto aí foi interessante. E está de acordo com essa ideia do Freebird aí. Mais ou menos. Mas é o seguinte, eu acho que você fala essa questão moral, mas aí você vai entrar no livre-arbítrio da pessoa. Uhum. A pessoa tem aquele conhecimento, sabe? Recebe aquele conhecimento todo que é disponibilizado para ela, ela tem escolha de usar aquele conhecimento para o bem, que é se tornar uma boa pessoa, desenvolver e tudo, e usar aquilo para ser um cafajeste. Eu acho que essa questão da relativo moral não é tanto, que você acaba entrando no livre-arbítrio da pessoa. Porque tem que ser da própria pessoa. A pessoa tem que saber se aquilo é certo ou errado. Exatamente. A real, ela, se você comparar, é como se fosse uma arma.
você pode dar uma arma para se defender, como você pode dar uma arma para matar alguém, assaltar ou cometer crimes. A gente não pode colocar a culpa do comportamento amoral, antiético desses caras que se tornam lobos no instrumento em si. Porque, mantendo a metáfora com a arma, não é a arma que mata ninguém, quem mata é a pessoa. A arma é só um instrumento. A arma em si não é nem boa nem ruim. É só uma ferramenta. Então, aí que tá, é complicado, porque eu concordo com os dois pontos, tanto com o Raito quanto com o Sorin. Porque e remete à história de novo dos cães pastores e do lobo. Todos nós, para começar, éramos ovelhas da real. Acho que ninguém discorda disso. Todo mundo era uma ovelhinha que foi totalmente sugada a ponto de se revoltar e ter acesso, procurar e ter acesso a esse instrumento, que é a real. Aí o que é que tem? O instrumento é livre a todos, que nem eu defendo a arma, que todo mundo, né, respeitando as condições básicas, né, de não ser um psicopata, todo mundo devia poder ser armado. Poder se armar. Mas aí o que é que acontece? Tanto com as armas quanto com a real. Tem gente que vai pegar um instrumento para fazer o mal. Aí cabe, ou seja, vão se tornar lobos. Aí cabe o quê? Cabe aos cães pastores exatamente através do mesmo instrumento, tanto da arma quanto da real, coibir esses caras. Então a crítica do cara em relação à real em si não procede, porque a real é só um instrumento, mas aos realistas procede. Se ele criticar, dizer que os realistas têm essa obrigação moral, eu concordo com esse cara. Se ele disser que a culpa é só da real em si, do instrumento, eu não concordo. É do mau uso do instrumento. Aí é isso, essa é a importância dos cães pastores. Os cães pastores estão aí para foder os lobos, esses filhos da puta, e para proteger as ovelhas, mesmo que as ovelhas sejam umas infelizes e ingratas normalmente. Tá, então vamos devagar mais, vamos falar mais sobre o tema. E com relação aos lobos em forma de ovelha? Os lobos declarados. Os cafajestes, que você bate hoje, você sabe que é um lobo. E tem as ovelhas. Treta foi plantada agora. E tem os cães de guarda. E os lobos que se fazem de ovelha? Na real tem muitos disso. Essa é uma metáfora popular, né? Exatamente, por isso que eu pensei na lei agora. Bom, eu acho que eu sou um lobo. Acho que eu sou um lobo em pele de ovelha no sentido de não meter a real por aí. Entendeu? De guardar a real como conhecimento para mim. Não para me aproveitar de jovens crentes indefesos, entendeu? Eu acho que é isso. Mas é o que eu faço. Não, eu acho que o foco do Sorin aí ele é diferente desse aí. Do que tem um cara que usa a real para sacanear a mulher, né? Não sei, eu não conheço ninguém que faz isso. Mas pode ser que tenha casos como esse, né? Que o cara sabe como é que reparte os jogos emocionais, né, e tal, e acaba meio que sacaneando alguma mulher, por exemplo. Não sei, seria isso, mais ou menos? Pra fazer ela sofrer, tu diz? Eu não sei, é isso que você quer dizer, sobre? Eu queria dizer o seguinte, que como tem muito lobo em pele de ovelha, você poderia ter a figura também do cão de guarda em forma de ovelha também. Aquele cara que não quer se expor, mas ele tá ali. Não, eu concordo com o Sorin. Eu vou dar um exemplo bem simples. Um cara que é realista e não sai divulgando a real, mas quando você observa o comportamento dele, você observa a real, é um cão pastor em pele de ovelha. Exatamente. É uma forma até de defender as ovelhas, porque nem o lobo detecta o cão pastor, mas se o lobo aparecer, o cão pastor também pode aparecer e pegar ele, entendeu? Eu acho que em relação ao cão pastor é uma linha muito, aliás, ao lobo em pele de ovelha, é uma linha muito, muito fina entre o cara que tem o conhecimento e aplica ele para se dar bem, mas sem a intenção de passar ninguém para trás, com um cara que faz de propósito para passar a pessoa para trás. Eu acho que essa é a grande diferença. Por exemplo, eu estudei a real, comecei a entender melhor como as mulheres funcionam. Se eu usar, aí eu vou me relacionar com a garota. Eu sei todos os jogos que ela vai fazer, então, e eu já sei como contra-atacar. Então, se eu me manter nisso, no sentido de usar a real para me defender dela, eu posso estar sendo um lobo em pele de ovelha, no sentido de que não é uma disputa justa, porque eu já conheço todas as armas dela e ela não, e eu estou manipulando ela por trás. Só que, por outro lado, eu também não estou fazendo isso com a única perspectiva de ver ela se fuder depois.
Então acho que é muito complicado porque vale muito da intenção. Do mesmo jeito eu posso, por exemplo, descobrir a real, por algum motivo eu tenho destaque, eu tenho algum destaque financeiro, ou sou um cara bonito, sei lá. E aí vou, em vez de, sei lá, me aprofundar na real ou tentar ajudar outras pessoas, eu simplesmente pego tudo que eu aprendi, vou lá pro meio das ovelhas e saio devorando todas, entendeu? Eu posso me fingir de ovelha antes para ninguém notar e sair comendo todas. Só pra me aproveitar da sensação de poder que a real dá. De poder manipular os outros. Aí eu já acho, e isso é um lobo, pele de ovelha. Quando você usa o instrumento com a intenção de fuder a pessoa, de atacar, de passar a pessoa para trás. E por outro lado, existem os cães pastores, em forma de ovelha, que pode, através da real, tem vantagem. Eles têm uma vantagem, sempre tem uma vantagem na lida com as mulheres e até com as outras pessoas, mas ele não usa um instrumento de propósito para sacanear a pessoa. Eu vou dar um exemplo bem que todo mundo conhece, o Praga. O Praga é um cara que ele se finge de doido. Pra mim, a imagem de lobo em pele de ovelha que ele usa é se fingir de doido. Ele se finge de trouxa. É comparando o Sorin ao Sorin e a beta face dele. É, Uma coisa é você se fingir de trouxa, fingir que tá sendo exatamente. enganado. Uhum. Uma coisa, você vê que a mulher tá tentando lhe fuder, aí você se faz de trouxa e fode ela. Mas aí seria só uma retaliação, porque ela também tentaria lhe fuder. Aí eu já não acho errado. Agora, se você vai chegar numa mulher que não lhe fez nada, que tá com boas intenções, que merece algum respeito, e você manipula ela através da real apenas pra fuder ela, sem nenhum motivo, só pelo prazer de ter seu próprio ego amaciado, de saber que conseguiu manipular e teve dela, da ovelha, no caso, tudo que quis, aí já é a moral. Já, você não tá se fingindo de inocente pra se proteger, você tá se fingindo de inocente pra ludibriar o outro. Isso aí já é babaquice o cara fazer, né, mano? É atitude de mulher fazer isso. O homem não tem que ter esse tipo de atitude, não. Então, por essa análise aí, a gente pode fazer a revelação bombástica de que o Praga, na verdade, é um cão pastor em pele de ovelha. É, Concordo. É interessante, né? Porque realmente o desfecho de todos os relatos dele remete para essa ideia mais dentro do que nós estamos conversando aqui, né? Mais para o lado realmente do cão pastor do que para o lobo propriamente, né? Sabe por quê? O Praga, ele tem uma coisa que eu acho sensacional, é a sinceridade. Ele não faz falsa promessa pra mulher. Ele chega, fala que quer putaria, e na cara de pau, e a mulher cai, e ele vai e faz a putaria e pronto, velho. É um acordo justo, ela sabendo de tudo, nunca teve falta de esperança. e Então, o Praga é pois desse é, jeito. No pois é. EDR, eu e o Raik, nós estávamos lá no EDR, na mesa, ele dando em cima da garçonete aberta, é daquele jeito. Do jeito que ele fala no fórum, é daquele jeito na vida pessoal. Nós ficávamos mais uma meia hora e tinha comida a garçonete lá. Ele, até Ele- aquele negócio que ele fala da ligação, eu levei muito a sério aquilo ali, porque ele falou e eu presenciei, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Aí deixa eu falar outra coisa que eu tinha esquecido de falar sobre os lobos e cães pastores. É como as mulheres se sentem em relação a um lobo e a um cão pastor, sabe? Eu tenho uma dúvida sobre qual ela se atrai mais, porque, como eu falei, quando a mulher se atrai por um lobo é por causa da agressividade, da impulsividade, da falta de caráter, por assim dizer, que ele tem. Aí elas tentam transformar ele em uma ovelha ou num cão pastor. Só que eu não sei se ela se atrai mais por cães pastores ou por lobos, porque um cão pastor, ele tem as características que do lobo que atraem ela, como agressividade, violência, ser dominante, mas ao mesmo tempo ele oferece a segurança de um cara honesto. Aí eu não sei, eu não sigo, sabe? Eu acho que ela prefere os cães pastores. Aí vai de cada uma, né? Eu tenho a tendência a achar que elas preferem o lobo. Essa coisa do cão pastor e do lobo, o que eu percebo é assim, o cão pastor, ele é uma espécie em extinção, né? Então, por uma questão de quantidade,
a impressão que passa é que o lobo ele seja mais atraente, mas eu acredito que até partindo para aquela questão dos 3 Qs do Regonato, né? O cão pastor, ele é um homem mais completo, né? Então a tendência seria, no primeiro momento, o cão pastor ele levar vantagem, exatamente igual na história mesmo. Só que por ele ser uma espécie em extinção, na prática acaba que a gente vê somente os lobos sobressaindo. Deixa eu fazer um. Pode falar isso ali. A questão que o Rai falou de extinção de cães pastores não é nem extinção, é a omissão. Os caras, às vezes, a pessoa tem a oportunidade de ser um cão pastor e ela se omite. Uhum. Ela prefere pôr aquela. Não demonstrar que é um cão pastor, ela prefere pôr aquela pele de ovelha e continuar, e às vezes continuar fingindo que é ovelha. Mas não é, eu acredito não uma extinção de cães pastores, mas sim uma omissão deles nos dias de hoje. Porque eles sabem que o mundo tá do jeito que tá, com só lobos, e ele falou, pô, ele chega à conclusão, eu acho, que não vale a pena. Então ele se omite, não fala o trabalho dele e vai viver a vida dele. Eu concordo com a questão da omissão, mas eu penso o seguinte, a questão do cão pastor, o homem ele não consegue ser um cão pastor naturalmente, meu ver. Ele tem que fazer um esforço para ele se tornar o cão pastor. Então, ele pode ter uma atitude de cão pastor, né, num determinado momento onde for necessário. Mas ele levar um estilo de vida de cão pastor, eu acredito que isso aí seria necessário uma boa estrutura familiar, um aprendizado, né, assim, dentro dos padrões realistas, desde a infância, a adolescência. Aí eu acredito que essa questão da omissão seria mais contida. Mas eu não creio que seja um problema só simplesmente porque a pessoa quer ser omisso, não. Eu acredito que a natureza dela foi moldada para chegar nesse ponto de ser uma simples ovelha, né? Seria um ser que não se desenvolveu. Mas sabe qual é a questão? É porque um cão pastor, ele cuida do seu rebanho. Ele não cuida de todo mundo, ele cuida só do seu rebanho. O problema dos cães pastores é porque, como tem muito pouco, fica muita gente desamparada. Se toda a família, por exemplo, tivesse um cão pastor para cada 15, 20 membros, aí a situação seria muito mais fácil. Até porque nem todo mundo pode ser cão pastor. Não é qualquer pessoa. Tem que ter uma... Como eu falei, até uma afinidade pela violência tem que ter. Aí a grande questão é aumentar o número de cães pastores, porque cada cão pastor protege umas 200 ovelhas. Essa é a questão. Mas deixa o Gandalf aí falar. Até pegando esse gancho aí que o Raito falou, que todo mundo tem que se esforçar para ser um cão pastor, fazendo um paralelo com o teu caso, o Freebird, de qual que a mulher prefere, qual que ela se atrai mais, o lobo ou o cão pastor. Ali tu pode comparar com a hipergamia boa e a hipergamia ruim. A mulher com a hipergamia ruim, ela tende a preferir o lobo. E com a hipergamia boa, ela vai preferir o cão pastor. E nisso pode impulsionar os homens a quererem seguir, se esforçar para se tornar um cão pastor. No caso, isso aí vai ser um agente motivador para aumentar o número de cães pastores de acordo com a preferência da mulher. Que queira ou não, é hipocrisia a gente negar que a maioria dos homens eles vão se adaptar de acordo com a preferência da mulher. Pode soar até meio mangina isso, mas é da natureza mesmo, desde os tempos pré-históricos, né? Por isso que às vezes a hipergamia ela pode ser um fator motivador para tornar os homens, pela competitividade, eles mais completos.
mais desenvolvidos, facilitar o desenvolvimento pessoal. Não no caso da hipergamia ruim, que vai impulsionar os caras, os bandidos, esse tipo de pessoas aí e tal. Mas aí entra aquele complicado fator lá que elas omitem essa preferência, dizendo que preferem as ovelhas. Aí já embola tudo e torna uma coisa meio complexa. Se alguém quiser complementar aí, fica à vontade. Eu tenho uma coisa pra falar agora, puxando esse fio que você falou, em relação... Porque assim, as mulheres, o que é que realmente uma mulher procura no homem? Você pode chegar e falar, ela prefere dinheiro, ela prefere beleza. Antes disso tudo, a necessidade principal das mulheres é o quê? É segurança. Dinheiro causa segurança, destaque social gera segurança. O que realmente as mulheres procuram é segurança. Aí o que é que acontece? Uma ovelha, ela nunca vai poder gerar segurança, porque ela é indefesa. Mas um lobo e um cão pastor, eles podem sim. Aí que tá, a mulher se atrai pelo lobo porque apesar dele poder devorá-la, ele também pode protegê-la. Elas associam a agressividade e violência à proteção. E tanto o cão pastor quanto o lobo podem fazer isso. Mas aí já chega de novo ao ponto da escassez de cães pastores. Como tem muito ovelha, pouco cão pastor e muito lobo, a maioria das mulheres tem que escolher entre ficar com ovelha desprotegida também ou então ficar com um lobo, que pode ser horrível, pode ser que um dia ele acabe se virando contra ela, mas ele tem a capacidade de proteger, uma coisa que a ovelha não tem. Aí só essa questão da segurança explica a atração que as mulheres têm por lobos. E puxando isso também, agora eu vejo mais claro que como o cão pastor ele pode proporcionar a mesma segurança que um lobo, porque ele tem a mesma afinidade pela agressividade, pela violência, ele ganha do lobo na atração exatamente porque fora a segurança, ele não oferece o risco de se voltar contra a ovelha. Só que agora eu acabei de falar isso aqui, aí eu pensei nas malditas emoções, né? O fato da mulher saber que corre perigo com o lobo, ao mesmo tempo que ele dá segurança, causa um turbilhão de emoções e ela se atrai. Aí, porra, agora eu não sei mais qual é pra quem ela se atrai mais. O problema é que ao lado de um cão pastor, com o tempo, ela vai ter segurança, mas não vai ter as emoções que o lobo proporciona. Por isso que é bem complexo o assunto mesmo. Uhum. Porque elas vivem... Não, pode falar. Não, como pastor pode proporcionar fortes emoções. O que seria fortes emoções para um compastor? É fazer uma viagem massa para um lugar bacana, né? Não essas fortes emoções de pergaminha de bandido, que é botar um revólver na cabeça na hora que tá fazendo sexo. Nem sabia que existia isso. Igual uma foto que o cara enfiar o revólver no botão da menina, porra. Pois é, acho que é esse tipo de coisa também. Você tem que avaliar a moralidade da mulher, né? Nossa, eu nunca pensei por esse lado aí, das fortes emoções, não. Fortes emoções boas, é o lado branco da coisa, né? O lado bom, né? É interessante. Tem mulher que gosta de fortes emoções, mas boas emoções, não emoções ruins. Né? Provavelmente elas querem filtrar o que elas estão sentindo, né? Acho que seria mais ou menos por aí também. Eu vou dar só um exemplo. Tem mulher que tem tara por policial, por militar. Tá aí uma prova de que os pastores... Pois é, tá aí uma prova. Ele é militar, ele oferece segurança e e ela se atrai. Então, os cães pastores também podem oferecer, talvez, não do mesmo tipo, mas também pode oferecer um certo risco. Porque, por mais que ele não seja um bandido, mas ele age com uma agressividade. E isso demonstra que ele é apto para gerar segurança na mulher. Ela se atrai. Eu acho que quando a mulher se atrai por um lobo, aí não é mais uma coisa natural, já é uma doença psicológica criada pela merda de sociedade que é. Porque se você considerar apenas a lógica da segurança, elas se atrairiam somente por cães pastores ou por lobos na falta. Só que por causa dessa propaganda na mídia, por causa da criação da doutrinação marxista que elas sofrem, aí elas acabam buscando tão fortemente as emoções assim que talvez ultrapasse a segurança. Elas talvez fiquem numa dualidade entre emoções e segurança, qual que ela prefere.
A mulher que prefere emoções, talvez vá se interessar mais por um lobo. Mas a mulher que prefere mais segurança, talvez vá se interessar mais por um cão pastor. Aí tem que ver isso também. Eu acho que não é nem tá chegando um ponto que não é nem mais a doutrinação marxista e propaganda, elas estão vivendo na prática mesmo. As famílias estão todas sendo arrebentadas, sendo destruídas. Então, não precisa nem doutrinação mais, não. Elas estão vivendo na prática. Referência do berço já é essa. Berço já era. Não precisa de doutrinação, propaganda, novela, mas na própria prática está mostrando para elas. Elas não têm exemplo. O exemplo é a do lobo, só. Isso aí eu tava pensando, é igual o padrão de beleza feminino, né? Porque até pouco tempo, por exemplo, as artistas estavam todas colocando silicone, fazendo lipoaspiração, e elas eram referência para doutrinar as outras mulheres a copiarem aquilo ali. E acabou se tornando um padrão de beleza para muitos homens também, né? Uhum. Só que hoje tem tanta mulher comum que põe silicone, que fica fazendo lipoaspiração, que se você tirar essas mulheres da televisão, essas mulheres do dia a dia vão ter esse mesmo impacto que o Sorino está falando aí, né? No padrão de beleza masculino e feminino, né? Uhum. E eu acho que nesses dois casos já saiu fora mesmo, assim, da fase da doutrinação. A coisa meio que já anda com as próprias pernas, né? Não, criou vida. A doutrinação marxista criou vida. Ela se reproduz sozinha através das gerações agora. É uma árvore que produz um fruto podre. Esse fruto, quando se tornar uma árvore, vai produzir um mais podre ainda e assim vai. É um efeito bola de neve. Uma eugenia ao contrário. Agora tá pensando também novamente entre cães pastores e lobos. O que será que deixa uma mulher mais atraída? Ela acompanhar um lobo que está fazendo um assalto, por exemplo, como eu já vi acontecer. Não sei se vocês lembram um vídeo de uma mulher que foi sequestro relâmpago, 2 caras e 3 meninas, que as meninas estavam lá participando do sequestro só pelas emoções. Era tudo de menor, se não me engano, faz uns 2, 3 anos que aconteceu. E os caras lá roubando e elas lá, rindo, morrendo de rir. Namoradinha dos marginais. Aí isso, ou então, a mulher vê a situação de um policial domina um bandido, por exemplo. Porque o que eu já tive a oportunidade de ver um bandido, policial submetendo os mesmos bandidos, prendendo, dando uma surra. E o que eu via, as mulheres olhando pro policial, eu conseguia ouvir a calcinha delas molhando. O barulho de cachoeira, né? Eu tenho certeza que o chão tava pingando ali perto delas. Quando elas saíram, ficou até uma poçazinha, agora já sei o que foi. Eu acho que num confronto, quem ganhar, ganha a atração. É uma coisa bem até animal isso. É verdade, eu penso a mesma coisa. Quem sair vencedor ali vai receber a chuva da cascata. Pois é, elas não se preocupam tanto com a moral das coisas, elas se preocupam apenas porque quem é o mais violento, que é o mais forte, por assim dizer, o mais agressivo, que ganha a luta, é o que pode dar mais segurança. Então atrai e acabou, não tem o que fazer. Então, por isso que eu tenho a tendência a achar que é o lobo. Porque elas não ligam muito pra moral da coisa. Aspectos morais, princípios éticos, bons costumes. Elas estão cagando andando. Então, mas por aí isso que tá, mesmo. então, um cão pastor, ele é tão agressivo quanto um lobo, na teoria. O cão pastor, na teoria, ele é tão agressivo como um lobo. Então, é realmente quem venceu o confronto. Mas uma coisa que eu acho que bate a favor do Sorino está falando é porque a forma com que a sociedade está estruturada, para a mulher, as emoções elas acabam sendo mais afloradas, a necessidade de emoções mais afloradas do que a necessidade de segurança. Então, onde que ocorre, por exemplo, de por que a mulher procura o beta provedor depois que ela já perdeu o poder de barganha? Porque ela, quando ela poderia priorizar as emoções, quando ela podia escolher entre emoção e segurança, ela preferiu emoções. Mas é um fenômeno recente. Mais ou menos recente. Há 2, 3 gerações atrás já não era assim, elas priorizavam segurança.
Então, pelo que a gente está concluindo aqui, é que o grande problema foi que trocaram a prioridade das mulheres através de engenharia social. Tipo, se antes elas ligavam mais para segurança, na época das nossas avós e avós para trás, que era realmente o que acontecia, os cafajés eram mal vistos pela sociedade, os lobos, no caso, eram mal vistos. Elas se preocupavam mais com quem pudesse dar mais segurança. E as mulheres que optavam pelos lobos tinham Aí as consequências, né? Revolução feminista, a manipulação. Era. Realmente, quando o lobo era pego, ele não tinha muita. Não era alisado que nem hoje em dia, não. Que prendem o lobo e fazem carinho e botam carne na tigela dele. Carne passada na manteiga, né, por cima. Recebe a carne na prisão, mano. Pois é. Aí é complicado. Aí já... E o cão pastor, no máximo, a ração de terceira. Não, tem classes mais desvalorizadas que a PM. Tá certo que tem a parte corrupta que é lobo vestido de cão pastor. É foda. Mas tem a parte boa. Que reflexão complexa, hein? Não, porque um lobo não tem. O lobo ele ganha autoridade na base da porrada. Ele tem que se impor na base da porrada. Já um cão pastor, no caso dos cães pastores policiais, eles ganham pela própria função, pelo cargo, pelo trabalho que eles exercem. Aí juntar os dois pra um lobo é o máximo do poder dele. É foda. Só falta juntar o poder político, pronto. Mas enfim, de qualquer forma, o que chega à conclusão é que é muito melhor ser um cão pastor do que ser uma ovelha. E para quem tem um pingo de moral, é melhor ser cão pastor do que ser um lobo. Então... Não, com certeza. Você ser cão pastor é muito melhor do que o seu lobo. Agora, eu tenho uma tendência a achar que é melhor ser um cão pastor com pele de ovelha nos tempos de hoje. E na hora que for preciso você tirar essa pele, do que ser um cão pastor 100% do tempo. Porque você não fica tão exposto. Isso aí seria porque tem mais lobos do que ovelhas? Não, tem mais lobos que cães pastores, não é não? Ovelhas são que tem mais. Eu falo... sim, do ponto de vista da mulher que eu falo. Sim. Sabe por quê? Se você se demonstrar como pastor o tempo inteiro, os lobos também vão fazer o mesmo. Você não vai... Às vezes você não vai conseguir identificar quem que é lobo e quem que não é lobo. Porque se você tem uma postura de cão pastor, né, vamos dizer assim, sem disfarce, a sua tendência é atrair as ovelhas. Só que se a maioria das mulheres fossem ovelhas, isso funcionaria muito bem. Mas se for pegarmos, por exemplo, as BMs de todos os guerreiros da Real, eu acho que não é possível enquadrar elas na categoria de ovelhas, mas sim de lobo. Sim. É verdade. Nesse caso, diante da situação, o cão pastor ele vai ficar com uma escassez maior do que se ele for um cão pastor disfarçado de ovelha. Que aí, quando surgiria as lobas, ele tira o disfarce e rende as lobas, né? E leva melhor. Mas sabe o que acontece? É porque não é uma coisa parada, né? Uma ovelha pode se tornar uma loba e pode voltar a ser ovelha também. Uhum. Aí o que é que acontece? Normalmente as mulheres iniciam como ovelhas, porque todo mundo inicia como ovelha, todo mundo é criança é inocente. Na adolescência elas começam a se aproveitar dos homens, aí elas se tornam lobas. E se mantêm lobas enquanto tiverem poder de barganha. Eu observo também. As coisas caem, as presas caem, elas não têm mais tanto poder para poder abocanhar as ovelhas. Aí elas voltam a ser ovelhas e porque querem serem protegidas por cães pastores e sustentadas por outras ovelhas. Aí é um lobo sem dente, resumindo. Ela nunca volta, eu me expressei mal, ela não volta a ser ovelha. Ela se torna um lobo inofensivo, que perde as ovelhas, ou que perde as presas e as garras. Então tem que viver no meio das ovelhas e tentar se aproveitar delas o máximo possível. Mas sem ser uma predadora. Banho, né? Ela não pode mais agir como uma predadora. Ela não tem mais as condições físicas para isso. Então ela tem que fazer o melhor que ela pode.
Porque lobo vive de caça, lobo não produz. Lobo vive de caça. Se ela parar de caçar, ela morre. Quem produz são as ovelhas. Boa analogia, boa analogia. Ela vai querer resgatar a ovelhinha lá pra cuidar dela. Depois que tá sem dente lá pra caçar. E daí a ovelha finge que o lobo é uma outra ovelha e assume na boa. A ovelha CSP. Né? Justamente, né? Ovelha O CSP é amor ótimo. transforma tudo, né? Transforma até lobos em ovelhas, né? Não, é o que eu falei. As ovelhas não querem acreditar que exista lobos. Elas vivem no estado de negação. Em vez de enfrentarem o problema, elas fingem que o problema não existe. Aí acabam se tornando presas fáceis. Mas a ovelha é muito importante para a sociedade. A ovelha, como eu falei, é a ovelha que produz. Por isso que é importante para os cães pastores que se importam com a sociedade, porque se importam com a moral, protegê-las da porra dos lobos. Mas enfrentam dificuldade nesse estado constante de negação. Aham. O ideal seria que só existissem cães pastores e ovelhas, né? Mas daí os cães pastores iam ser inúteis, né? Seria uma situação excepcional, né? Mas você acha que. Mas eu acho. Você falou que o necessário era existirem cães, pastores e ovelhas. Eu ainda acho que. Eu não sei, posso estar viajando, mas. Pelo equilíbrio da coisa, os lobos são necessários. Não, eu disse o ideal, né? Não o real. O real é diferente do Não, ideal. não. Sim, tá. O ideal, mas eu acho necessário é ter lobos, mas não tantos lobos como existem hoje. Aham, pra ter o equilíbrio. Só que é isso Exatamente. aqui. O lobo, ele pode representar a liberdade de escolha, né? É. O problema é que quando... Aí até fazer uma analogia aqui com a Bíblia, né? Que no Jardim do Éden, o homem podia comer de todas as árvores menos uma, né? Então, aquela árvore ali, ela representava a escolha. Eu acho que a extinção do lobo seria retirar essa possibilidade da escolha. Agora também não seria necessário que todos a existência de uma enorme quantidade de lobos e somente um cão pastor, né? Porque aí se todas as ovelhas quisessem, elas não teriam uma boa opção, porque uma vez que uma ovelha escolheu um cão pastor, as outras teriam que se contentar com os lobos, né? Pois é. Traria um desequilíbrio, né? Uma coisa que você falou, lembrei agora, é até uma teoria nova, assim, para você pensar. Sobre essa questão de ter tantos lobos hoje em dia, de eles terem proliferado muito comparado a décadas atrás. Aí o que eu acho que aconteceu foi que os lobos, eles meio que evoluíram, se tornaram uma espécie de lobisomens, por assim dizer. Porque agora eles infectam, por exemplo, PSOL e Black Bloc. O PSOL representa um lobisomem, um nível muito elevado de lobo, que contaminou ovelhas, que são os idiotas úteis, politicamente corretos, que acabam se tornando lobos sem querer. Aí é isso que está acontecendo ultimamente, que está acabando com o equilíbrio entre cães pastores e lobos. Esses lobos que evoluíram se tornaram lobisomens e agora estão transformando as próprias ovelhas em lobos, para poder se proteger dos cães pastores. E estão ganhando. Se você prestar atenção, estão ganhando. Agora que está começando, por exemplo, um pouco de voltar a ideia de valorizar os cães pastores e tal. Tem outro exemplo aí que a gente pode julgar também, é o seguinte, nos anos 40, 50, quando eu falo que a existência de lobos é necessária, quer dizer o seguinte, você pega nos anos 40, 50, quando a mulher se envolvia com cafajeste e ela tinha um filho fora do casamento, ela era apontada na rua. Ela era apontada na rua e as outras mães pegavam ela de exemplo. Falavam, minha filha, ó, casou com um vagabundo, não presta. Mostrando que aquilo era errado. Aquela conduta de mexer com um vagabundo era errada. Hoje em dia não. Hoje em dia está tendo uma coisa tão normal, mais ou menos o que você falou. Está ficando normal certo tipo de comportamento. Então por isso que eu falo, a existência do lobo era necessária
para servir de. Pra pessoa ter o direito de liberdade primeiro e servir de exemplo. Concordo, porque justamente a falta de consequências da escolha errada é que aumenta a quantidade de escolhas erradas. Igual quando esse aumento enorme, por exemplo, de mães solteiras, né? Com esse apoio, com essa visão, né, trazida de doutrinação de que são mulheres guerreiras, né, de que são lutadoras e tudo, e tirando delas a imagem de irresponsáveis, essa coisa de ser mãe solteira não é mais vista como um erro. Se a mulher é mãe solteira, na verdade, ela vai se tornar uma guerreira, ao invés de se tornar uma irresponsável, né? É. Então, realmente isso aí é uma forma de tirar o lobo da questão, né? Toda vez que surge um lobo, coloca nele uma pele de ovelha e maqueia, né, a verdadeira face do lobo. Então, as ovelhas nunca veem as consequências, né, das atitudes.